gente, bom dia a todos. Como é que vocês estão? Como é que vocês amanheceram? Que todo mundo esteja bem, em paz e com saúde. Hoje, na nossa aula de geografia, vamos dar continuidade à segunda parte, falando sobre a região norte. Vocês lembram que nós paramos na primeira e onde eu falei sobre a hidrografia, né? E aí, falei sobre a hidrografia e sobre o relevo. E que falei que essa semana ia dividir em duas partes. Essa semana ia falar sobre o clima, sobre a vegetação que predomina na região norte e os aspectos culturais, né, a gastronomia, o tipo de dança, lenda e todos os outros aspectos envolvidos da região norte. E aí vocês vão estar abrindo o livro de vocês na página 57 e aí a gente vai dar continuidade a esse assunto, certo? E aí tem assim, no segundo slide, só um instante que não tá passando. No segundo slide tem a seguinte informação. No livro de vocês tem aí, da página, pronto, na verdade na página 56. Temos aí o clima, né? O clima que predomina na região norte é o clima equatorial, certo? Cuja sua característica principal é ser bastante, um clima bastante úmido e quente. Então é um clima, né, quente e ao mesmo tempo que ele é quente, ele também tem umidade. A vegetação que predomina na região norte, ela é coberta pela floresta amazônica, como todo mundo já sabe. Quando eu falo para vocês as características, quando eu falo da questão do mapa da vegetação, aí a vegetação que predomina lá é a floresta amazônica, certo? Por ser uma floresta densa de tropical úmida, certo? É bastante úmida e densa, certo? Tem sua parte de extensão, né? Ela é grande em termos... É uma das regiões em termos de extensão territorial, ela é a maior e também a sua parte da sua floresta também, uma das maiores, né? E aí no terceiro slide aí fala o quê? Que já é na página 57, que a região norte, ela conta com uma população de 15.865.678 habitantes, segundo os dados do IBGE. Aí, que foi um dado realizado no ano de 2010, certo? Esse censo, essa estatística, essa pesquisa, ela foi realizada no ano de 2010. Então, lembra que a cada 10 anos, né? Então, já deve ter feito ou deve estar fazendo um novo censo, levantando novos dados para saber, tem a questão de de mortalidade, né, de quantas pessoas morrem, já morreram, quantas pessoas nasceram. Então, se essa população, né, aumentou o número, com certeza aumenta o número, né? Porque a expectativa de vida das pessoas, elas aumentaram bastante, né? E aí as pessoas estão nascendo mais gente do que morrendo. Apesar de parte dessa parte considerável da população viver em áreas rurais, as áreas rurais, né? Mas basicamente partes de ribeirinhas, são chamadas de ribeirinhas, parte na região norte, porque são áreas alagadas, né? Questões de rios mesmo lá, então, né? Então, parte da população, ser uma parte considerável morar na zona rural, o grau de urbanização, ó, é 73,5%, então é um grande número, né? Ó, de 70% e 100%, né? A gente sabe que o total é 100%. Então, grande parte da urbanização da zona da região norte é de 73,5%, então é um número bem considerável, né? Pois no decorrer do século XX foram implementadas medidas econômicas e de infraestruturas favoráveis a esse processo. Então, se a gente parar para avaliar, né, é um número grande, considerável, porque a gente sabe que na região norte, região de ribeirinhos, né, onde tem muitas tribos indígenas, ainda restaram algumas tribos indígenas na região norte, né, ainda é possível encontrar tribos indígenas, e aí a gente vê, né, ser formada por ter uma grande parte do seu território ser formada por áreas rurais, aí tem um número considerável de urbanização, né. E aí eu trago para vocês falando um pouco sobre, na parte da economia, né, pode encontrar uma agricultura marcada
pelo cultivo e pelo uso de máquinas agrícolas. O cultivo maior, né, de maior destaque nessa região, na região norte, é a soja, especialmente no estado do Tocantins. Não que não tenha outros produtos, mas o de maior destaque, né, o maior desenvolvimento é a soja. Aí tem outros produtos que se destacam também, que é como a pimenta do reino, a mandioca, o cacau, o guaraná, o cupuaçu e a malva, certo? Então, tem também agora o açaí, né? O açaí também é muito, né, que a gente conhece bastante o açaí. O açaí é dessa região norte. Então, e lá eles é de forma natural mesmo, é o puro açaí, né? Os nossos não, o nosso aqui já chega aqui passando por um processo de industrialização, né? Mas lá não, lá o açaí puro. Então, ele é bem característico dessa região norte, o açaí, certo? E aí, só pra. Aí vem. Da parte do. A gente vai. Só um instante aqui que travou aqui o computador, mas aí. Vamos lá, pronto. Aí na parte seguinte, na página 58, eu trago para vocês com relação à pecuária, o que se destaca na pecuária. Na parte da pecuária, né, podemos destacar a criação de búfalos na ilha de Marajó, no Pará, certo? Lá no Pará. Então, como uma das mais relevantes da região. Grande parte das indústrias da região norte é concentrada da zona da Franca de Manaus, sendo a maioria delas de bens de consumo, equipamentos eletrônicos e de informática. Então essa é a parte, né, uma parte da indústria, a parte da industrialização que se destaca lá na região norte. E a atividade econômica, a parte econômica da região norte marcante é extrativismo vegetal, é a extração dos vegetais. Porque lá tem muitas árvores centenárias, então eles trabalham muito nessa questão da extração do vegetal, né? Extraindo dos vegetais, os vegetais eles utilizam praticamente, né, o vegetal, a árvore toda, né? Aí eles estão extraindo, né, esse aí que chama o óleozinho, né, se for uma seringueira. Então dessa árvore eles utilizam essa extração, eles utilizam as folhas, os frutos desse vegetal, então eles utilizam bastante, né, desse vegetal, eles usam praticamente a árvore toda. Aí vem a atividade econômica mais marcante na região é o extrativismo vegetal, no qual parte numerosa da população está empregada, com destaque para a pesca e para a extração de madeira. Então, destaque para a pesca e outra parte é a extração de madeira. Mas aí, essa extração de madeira e essa pesca ela deve ser de forma consciente, não de forma exagerada, que o que está acontecendo a região amazônica está sendo destruída, devastada pela forma inconsciente dessa retirada de madeira. E aí, no parágrafo seguinte, grande parte das festividades da região norte está relacionada aos indígenas, devido às tradições desse povo. Então, é a região onde teve, né, é uma região de mata e de floresta, então, como eu disse, ainda existe algumas tribos indígenas, não com as características de antigamente, né, teve essa questão da modernização, e ainda existe algumas tribos indígenas, então a maioria das festividades lá está muito relacionada, está muito ligada às tradições indígenas. Aí, que contribui para o crescimento dessa região como Festival Folclórico de Florantins dos Amazonas. Também são comuns festas de cunho religioso, como o Círio do Nazaré, no Pará, no Belém do Pará. As danças típicas fazem grande sucesso, como marujada, o boi bumba, o carimbó e as cirandas, certo? E aí trago também aqui a parte da gastronomia. A contribuição indígena a essa região é muito marcante em diversos aspectos. Além dos já citados, destacamos o artesanato, sobretudo a arte marajoara, feita de materiais como a palha, cerâmica, a gastronomia, que é possível identificar alguns pratos como o pato do tucupi, a caldeirada de tucunaré, que é um peixe. A gente, não sei se vocês já ouviram, né, falando na televisão, pato de tucunupi, caldeirada de tucunaré, que é um tipo de peixe, a maniçoba, o tacacá, tartarugas ensopadas, tapioca, beiju, o pirão. Então, a sua gastronomia está voltada por esse tipo de alimentação.
Ainda tem as lendas, certo? Que se destaca bastante lá, as lendas lá na região norte, é Iara, da Cobra do Norato, a Sapucaia, de Roça, a Barba Ruiva, Vitória Régia e o Curupira, que são histórias, que são lendas que são contadas, né? Então essas aí são mais predominantes na região norte. E aí vocês respondem, né, com relação a a região norte, a esse assunto, né, que a gente deu continuidade. Vocês vão responder a página 60 e a 61 do livro de Geografia. Fiquem todos com Deus e até amanhã.